Meus queridos alunos, aqui quem fala é tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será História e nós iremos falar sobre o capítulo 4, página 268, sobre a colonização. Sabemos que da chegada dos portugueses ao território brasileiro em 1500 até 1530, Portugal não teve interesse em promover uma colonização efetiva da região, ou seja, não houve um incentivo para que os portugueses permanecessem em terras brasileiras. Nesse capítulo, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a colonização de uma forma geral, porque nos próximos capítulos nós vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Sobre a primeira expedição colonizadora, durante os 30 primeiros anos da história do Brasil, os portugueses estavam mais interessados em desenvolver o comércio de especiarias com o Oriente. Nesse contexto, os franceses e os holandeses passaram a reivindicar a demarcação das terras brasileiras, baseada no conceito de ut possidetis, que reconhece a posse do terreno de acordo com quem o ocupa. Com medo de perder o seu domínio no território brasileiro, Portugal então decidiu investir, mesmo que ainda de forma contida, na colonização brasileira. O primeiro passo foi mudar a mentalidade da coroa portuguesa, que a partir de então passou a entender que o território brasileiro deveria ser efetivamente ocupado, se quisessem mesmo manter seus domínios. Portugal organizou então, em 1530, a primeira expedição colonizadora ao Brasil, comandada pelo capitão-mor Martim Afonso de Souza. A partir dessa expedição, Martim Afonso de Souza percorreu o litoral brasileiro por 2 anos, quando fundou o primeiro centro de exploração colonial em 1532, localizado no litoral de São Paulo. Esse primeiro centro deu origem aos primeiros povoados brasileiros, as vilas de São Vicente e Piratininga. A vila de São Vicente deu origem ao atual município de São Vicente, no litoral paulista. E a vila de Piratininga deu origem ao atual município de São Paulo. É a partir dessa expedição de Martim Afonso de Souza que o território passou a ser dividido, dando origem às capitanias hereditárias. Isso nós vamos ver mais à frente no próximo capítulo. O papel de Dom João Ramalho. Quem foi, Dom João Ramalho? Foi um português considerado o primeiro habitante da vila de São Vicente. Quando chegou a São Vicente, o capitão Martim Afonso de Souza encontrou João Ramalho casado com a filha de um importante chefe indígena. Não se sabe ao certo como João Ramalho chegou ao Brasil, assim como outros europeus também encontrados no território brasileiro. Acredita-se que eram náufragos de alguma esquadra ou até mesmo que cumpriam algum tipo de pena na região. João Ramalho foi muito importante nesse início da colonização, pois ele foi um dos principais responsáveis pela interação entre os indígenas e os portugueses, contribuindo para que a relação fosse o mais pacífica possível. Nós sabemos que o primeiro contato dos portugueses com os indígenas foi pacífico. Inclusive, os indígenas participaram ativamente do processo de extração do pau-brasil, que ocorreu de forma intensa no período pré-colonial. Os indígenas, conhecedores do território brasileiro, extraíam a madeira e armazenavam nos litorais brasileiros, onde os comerciantes portugueses iam lá e retiravam. Porém, no momento em que Portugal decidiu povoar e colonizar de forma efetiva o território brasileiro, os indígenas passaram a ser explorados como mão de obra, principalmente no cultivo da cana-de-açúcar. E é importante a gente ter em mente que antes da escravidão dos africanos, ocorreu a tentativa de utilização de indígenas como mão de obra escrava na colônia. Por isso, podemos compreender que a colonização portuguesa teve como principal característica civilizar, exterminar, explorar, povoar, conquistar e dominar. Essas características estão diretamente ligadas à relação de imposição dos portugueses sobre os indígenas.
A colonização portuguesa no Brasil não foi muito diferente das outras colonizações europeias, como a espanhola, nas outras regiões da América. A intenção era a mesma: conquistar o território através de imposição da força. Então, meus queridos, agora nós vamos fazer a leitura do capítulo para que a gente possa fazer os exercícios da página 271, 272 e 273. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.